Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao último episódio do KPMG Talks, Transformação dos Negócios na Nova Realidade. Para fechar a nossa websérie, ao meu lado está Dustin Posetti, sócio líder de consulting da KPMG Brasil e América do Sul. Dustin possui mais de 21 anos de carreira em empresas multinacionais de diferentes áreas e segmentos, como consultoria, telecom e instituições financeiras. A transformação digital é a palavra do momento e que conquistou o mundo, mas ela está além da digitalização e exige uma mudança na cultura organizacional. De fato, as empresas precisam se transformar e claramente essa é uma jornada desafiadora. Se tornar um negócio mais digital vai muito além da tecnologia. Dustin, como a KPMG vem ajudando clientes a atingir seus objetivos de transformação? Paulo, primeiramente, antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer que é uma enorme satisfação estar aqui com você. Acho que enaltecer aqui a relação que a CCBC e a KPMG possuem. Acho que a oportunidade da gente também estar fazendo esse debate, então muito obrigado aqui por você estar fazendo essa entrevista com a gente, né? Bom, com relação à sua pergunta, transformação é algo que altera fundamentalmente o modelo de negócio das organizações. E essa alteração fundamental, é importante que a gente destaque que ela acontece em 5 áreas diferentes, né? Área de processos, toda a parte de digital, né? Pessoas, governança e estratégia. Então, quando a gente fala de transformação, efetivamente a gente tem que falar de algo que muda esses 5 componentes de uma maneira quase que conjunta. Os projetos que a gente enxerga nas organizações dos nossos clientes são projetos que tocam melhoria de performance, tocam muitas vezes questões de pessoas, mas dificilmente tocam esses 5 elementos e componentes em conjunto. Quando eles são tocados, isso sim muda fundamentalmente aquilo que uma empresa faz, o negócio, a sua operação. É por isso que às vezes a gente enxerga e tem algumas estatísticas, né, que mostram que 70% dos projetos de transformação, eles falham. Falham porque, obviamente, não tocam essas componentes da forma como poderia, né? Na nossa experiência, o que a gente enxerga, o que a gente faz para os nossos clientes é aportar experiência e metodologia para que a gente possa, junto com os clientes, manter essas conexões entre essas 5 componentes que são fundamentais. Legal, isso que você falou tem muito a ver, acho que, com a cultura da empresa, né? Quais os setores que estão mais maduros hoje no processo de transformação digital? Legal, tem sim relação com a cultura, e a cultura tem muita relação também com o setor, né? O setor de tecnologia e telecomunicações são setores que têm um pouco mais de naturalidade, vamos assim dizer, acho que para promover o engajamento e a orquestração dessas componentes nos seus projetos. Então são setores que a gente enxerga que estão um pouco mais maduros. Por outro lado, tem setores que estão muito pouco maduros. Então, acho que um exemplo que acho que é bem evidente é, por exemplo, o governo, né? O governo é pouco maduro, mas, por outro lado, tem um caminho e uma oportunidade enorme de se transformar mais e, assim, buscar melhorar os serviços que são feitos para a população, serviços de governo que são feitos para empresas, né? Então, são essas oportunidades que a gente enxerga. Por que transformada, assim? E quais são os maiores desafios que as empresas estão enfrentando hoje nessa jornada de transformação? Bom, transformar é um paradoxo entre o presente e o futuro. As organizações, na forma tradicional como elas se planejam, elas sempre tendem a olhar mais o presente do que o futuro. A transformação, quando a gente tem essa preocupação e, obviamente, trabalha para pensar que ela é aquilo que vai posicionar a empresa no futuro, ela passa a fazer bastante sentido. Então, o que a gente recomenda para os nossos clientes é que eles sempre tratem os projetos de transformação com o olhar de que esses projetos eles são projetos de longo prazo. Até porque eles envolvem diversas componentes, essas componentes
muda fundamentalmente o negócio ou a forma da organização da empresa. Então isso toma tempo, isso demora um pouco mais de tempo do que as empresas estão acostumadas a enxergar nos projetos tradicionais. E em termos de desafios, o que nós temos visto, né, a recente pesquisa que a KPMG fez nessa área de transformação de negócios, mostra que o maior e o mais relevante ele é a parte de dados. O interessante é que ele não é novo, né? Ele sempre foi o desafio associado a como que a empresa organiza a sua estratégia de dados, como que ela organiza a forma de extrair valor a partir dos dados. Isso é bastante interessante, isso vem sendo apresentado, como eu disse, já recorrentemente nos últimos 3 anos, como sendo o fator principal de desafio que as empresas têm para conseguir se transformar. A gente fala que não há transformação, por exemplo, sem uma estratégia de nuvem, né? E a estratégia de nuvem tem muito a ver com dados. Isso é um exemplo da importância de se organizar melhor em termos de dados para conseguir promover as transformações que a organização, que o negócio precisa e aquilo que ele almeja, né? Legal, bacana. Aqui nessa nossa websérie, em um episódio a gente chegou a falar um pouco sobre a experiência do cliente. Olha, eu vou voltar novamente no tema de dados. O tema de dados eu acho que tem um pouco dessa amarração com o assunto de clientes, né? Quando a gente fala de clientes, aí, talvez especificando bem B2B e B2C, né? São clientes corporativos e clientes, pessoas consumidores, né? Pessoas físicas. A gente tem uma relação muito forte desses aspectos de como a gente consegue, como um negócio consegue propiciar a melhor experiência, como ele consegue avançar em termos de resultados de melhores vendas, né? Isso tem uma relação muito forte na forma como você organiza os dados, né? Então, fala-se muito da transformação digital, principalmente por conta da questão da organização dos dados. Fala-se muito sobre uma transformação digital que, antes mesmo de ser digital, né, precisa passar pelas pessoas, que é quem vai executar essa transformação. Um dia eu escutei de um pensador que a economia ela saiu da psicologia, né? Eu não sou formado em psicologia, eu conheço muito pouco psicologia, conheço mais economia, mas faz todo sentido, pelo menos da forma como foi colocado, né? A importância da psicologia para entender a forma como você se conecta com o seu cliente e, principalmente, você se conectando com aquele seu cliente por meio de uma marca, como que você desdobra dentro da organização os processos e a forma que você possa entregar aquilo que você prometeu para o seu cliente. Esse é o grande desafio que a gente vem enxergando nas organizações, né? A nossa metodologia do Connect Enterprise. Basicamente, o que diz a metodologia, né, que ela foi criada e experimentada e é utilizada em diversos clientes da KPMG, é que o negócio tem que estar conectado em todos os seus pilares. A gente falar sobre a entrega de algo para o consumidor, sem falar da mudança que precisa ser feita, por exemplo, num processo de back-office, essas coisas têm que estar conectadas, né? Não dá para a gente poder desassociá-las, porque a probabilidade de se entregar alguma coisa para o cliente que não foi aquilo que foi vendido, ela é muito alta. Então, o Connect Enterprise ele serve para exatamente nos orientar e guiar por meio dos projetos que a gente executa e que esses projetos, toda a transformação, ela toca todos os pilares da organização de uma maneira conectada em prol do consumidor ou do cliente, que seja um cliente final, que pode ser uma pessoa, uma empresa, não uma corporação. Legal, super interessante. Eu acho que essa visão mais holística de todo esse cenário, até mesmo desse ecossistema onde as empresas estão inseridas, é muito importante para que as coisas funcionem de forma mais eficiente e que essa experiência do cliente seja transmitida em todos os espaços da empresa, não é? E em todas as estratégias da empresa. Bom, Dustin, eu queria agradecer o convite, essa parceria da CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com a KPMG, para nós participarmos com você desse projeto tão especial. Estamos concluindo a nossa websérie e esperamos que os temas debatidos tenham contribuído para trazer uma perspectiva dessa nova realidade em que vivemos. Os episódios dessa websérie estão disponíveis nos canais do YouTube da KPMG e da CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Muito obrigado.